Lá em casa tinha uma cachorra chamada Negona. E um dia nós fomos passear com ela, aí eu pedi para levar ela um pouco e passou um homem a bicicleta e ela saiu correndo atrás. Ela saiu me arrastando por mais ou menos 5 metros. Aí todo mundo começou a rir, inclusive eu. Um dia fomos todos juntos ao Parque do Carmo. Estava muito legal. Brincamos todos juntos, rolamos na grama. Este dia foi muito legal e muito engraçado. Eu adorei esta minha história legal e engraçada. Os melhores momentos da vida da minha mãe foi quando eu nasci. As minhas melhores risadas eram das minhas palhaçadas. A minha avó comprou um vestido para minha mãe e elas estavam indo para a missa. Tinha uma poça de lodo e minha mãe tropeçou no lodo e saiu rolando e caiu num bueiro e teve que voltar para casa. Quando minha mãe era pequena, ela tinha 8 anos. Aí ela foi pra feira com a minha avó. Aí ela trazia um saco de laranja. Ela deixou o saco de laranja cair no chão. Aí depois ela saiu correndo atrás da laranja porque minha avó brigou com ela. Aí depois ela foi correndo atrás da laranja e começou a chover. Aí choveu bastante, aí ela foi embora e a chuva levou a laranja. Aí quando elas lembram dessa história, elas dão muita risada. Eu estava jogando bola e eu caí de bunda no chão. Um dia minha mãe estava passando pano na casa e ela ficou escorregando porque o chão estava muito liso. Em um certo dia eu estava indo para a casa da minha avó com a minha sobrinha Renata. Nós pegamos 2 ônibus, mas para chegar lá tinha que pegar mais um. Esse terceiro ônibus era sanfonado. Nós sentamos lá atrás, aonde balançava bastante, e a Renata sentada ao lado da janela e eu ao lado dela. Quando de repente o ônibus passou na lombada e depois aquela balançada bem forte que nos atirou do banco a Renata. Pulou do banco dela para o meu banco e foi aquela tragédia. Quando de repente ela foi parar no chão. Foi um mico entanto. Minha mãe teve uma infância muito legal, pois quando criança meus tios se divertiam muito brincando de bola, bicicleta e outras coisas. Meus avós levavam-os à praia. Eles moravam em Santos. Quando chegava o fim do ano, meus avós, meus tios e minha família vinham para São Paulo, onde minha bisavó morava. No Natal, eles se reuniam, toda a família da minha avó, e eles ficavam brincando na rua com seus primos. Naquela época, minha mãe falou que era muito legal, pois podia se brincar na rua de todas as brincadeiras de antigamente, e agora não se dá mais, é muito perigoso. Fomos para um sítio no interior de São Paulo com toda a família. No primeiro dia, todos estávamos se divertindo na piscina quando minha tia Beth escorregou e caiu no mato. Mas nós pensamos que ela estava brincando de rolar no mato, quando percebemos que ela tinha caído de verdade. Corremos para socorrer,
porém ela era um pouco pesadinha. Aí tivemos que colocá-la em um carrinho de mão, igual aqueles de carregar areia. No final descobrimos que ela havia quebrado 3 dedos do pé. Na hora foi triste, mas hoje, quando lembramos dela no carrinho de mão, damos muitas risadas. Quando minha mãe e meu pai começaram a namorar, minha mãe estava com uma saia longa e foi subir as escadas do apartamento, mas o racha era pequeno e rasgou a saia dela, mas minha mãe não sabia se subia as escadas, olhava para meu pai. Minha mãe com a minha avó foi a Aparecida e elas foram almoçar no restaurante. E a minha mãe, com vergonha, se escondeu embaixo da mesa. Quando minha Dinda era criança, ela gostava de brincar com a minha mãe de cozinhar. Ela era cozinheira e a minha mãe era ajudante. Era a cozinha maravilhosa da Sheila e minha mãe gostava de dançar Madonna para minha tia. Ela dançava até cair. Meu irmão, ele estava correndo e minha mãe falou: "Você vai cair, Tiago." E depois ele caiu e quebrou o dente. Eu tenho um tio chamado Anderson, ele estudava no SEC de São Mateus. Um dia desses, na hora do intervalo, meu tio e o amigo dele, Leandro, estavam jogando pedra para o alto e assim fizeram isso por vários dias. Em um dia, as tias cozinheiras fizeram uma massa de pão e colocou lá fora no sol para crescer. E quando ela foi recolher o pão, mais tarde, de repente, quando ela olhou, dentro a bacia estava cheia de pedra. E nesse dia não houve lanche para as crianças. Meu tio e o amigo dele foram para a diretoria e depois desse dia, nunca mais eles atacaram pedra para o alto. Aprenderam a lição. Estava com meu pai, minha mãe e meu irmão, que na época tinha 2 anos, no Sesc Itaquera, em volta do lago, dando comida para os peixes. Era inverno e o Sesc estava vazio. Minha mãe se distraiu com o celular e meu pai não viu. Quando escutamos um barulho no lago, era meu irmão caindo. Meu pai pulou de roupa, sapato e tudo, pescou ele pela camiseta. Meu irmão saiu todo molhado. Minha mãe, apavorada porque estava muito frio, tirou a roupa dele toda e enrolou ele na minha camiseta. E fomos para o carro. Quando passou o susto, meu irmão, rindo, olhou e disse: "Eu fui pegar o peixinho." Morávamos na Bahia, eu e minha família. Me lembro que tomávamos banho no rio e pescávamos, andávamos a cavalo. Mas depois de um tempo, eu, minha família, viemos para São Paulo. O adolescente, a cadeira e o copo. Tudo começou quando o adolescente Leandro estava sentado na cadeira, tranquilamente, comendo sua comida. De repente, ele leva um tombo da cadeira e ficou espatifado no chão. A cadeira ficou em pedacinhos, a comida foi para o chão, só que ele não se machucou. Ele ficou um tempão no chão comendo e rindo dele mesmo, por causa do tombo que ele deu na cadeira e quebrou a cadeira em pedacinhos. Depois que ele terminou de comer, ele pegou um suco e bebeu. Quando ele terminou de beber, ele derrubou o copo e o copo saiu rolando, só que o copo não quebrou. Fim. Quando eu e minha prima estávamos na beliche de cima, dançando Lady Gaga, e caímos no meio da coreografia cantando. O fato engraçado que aconteceu com minhas 2 irmãs, elas brincaram e derrubaram a TV da minha mãe e quebrou. Aí minha tia encheu elas de roupa pensando que minha mãe ia bater nela e na realidade meu pai bateu nela em outro lugar. Aconteceu comigo
Minha tia, quando tinha 9 anos, adorava brincar de balanço na árvore da nossa vizinha Luzia com seu filho Elisete e Cláudio. Um dia eles estavam brincando de balanços e sentaram os três na mesma balança. O galho da árvore quebrou. O galho, os três caíram no chão e minha tia quebrou a perna. Era uma vez eu, Tiffany e duas amigas, Andressa e Beatriz. Estávamos brincando e resolvemos comprar sorvete. Então compramos o sorvete. Estávamos voltando para minha casa. Aí a minha amiga Beatriz abriu o sorvete dela e foi chupando. Aí ela tropeçou na pedra e caiu de cara no sorvete. Ficou com o rosto todo sujo de sorvete. Minha mãe, ela foi adotada, adotada por uma família que sempre cuidou dela. E hoje ela tem o filho dela, os netinhos, e não deixa faltar nada por nós. E eu sou o Victor, mais paparicado da família. Quando minha mãe tinha 12 anos, ela foi para a praia. Chegando lá, ela ficou muito feliz e impressionada com o tamanho do mar. Ela quis entrar na água, mas não sabia nadar, mas insistia que queria nadar. Quando todos haviam esquecido dela, ela entrou na água. Quando veio a onda e a cobriu, ela começou a gritar: "Socorro, socorro, eu estou me afogando." Aí, algumas pessoas que estavam por perto salvaram a minha mãe. Quando ela estava na areia, disse: "Nossa, que água salgada!" E disse mais: "Vocês viram? Eu sei nadar, só preciso de um pouquinho de prática." Um dia eu estava passando pela rua de bicicleta e... Peraí, professora. De bicicleta e eu passei numa ladeira e o freio estourou e eu caí em cima de uma casa de abelha. E eu fui picado todo e saí correndo que nem um louco.